Então, agora eu vou falar algo que aconteceu. Não vou trazer fatos sobre isso. Eu vou falar do modo que eu penso, né? É um pensamento europeu, grego, romano, judaico, hebraico, aramaico, vivo no sangue de muitos ainda, tá? O eu sou aquele que salva, uma isso é um que se faz, que conjuga com o tetragrama sagrado ou segregado, que é o Ud-Re, Vav-Re, né? Pensem, da nação destruidora e destrutiva, por algum tipo de informação e formatação constante de um controle de energia. O Deus, ele é energia, gente, vocês vão entender. Onde começou ali vamos por aí, 500 antes dos famosos cristos colonizadores. Porque a história vai provar isso, tá? É diferente a história, gente, tá bom? Começaram a ter a ideia de que poderiam formar uma unificação de energia controladora de massas cefálicas, pessoas, mentes, cérebros, sabe, ideais, culturas, né? Que, que isso foi formado, tá? Que é esse evangelho que eu estou falando. Massa cefálica, a forma mais correta de escrita da expressão é massa cefálica. A palavra encefálica se refere a algo relativo ou sinônimo de cérebro ou acefálio ou cérebro. A palavra cefálico se refere a algo relativo, gente, à cabeça e ao crânio, sinônimo de cranial. Resumindo, o tal céu dado como um pastor, de preferência, dado como um pasto, de preferência na plenitude, como a existência maior, tá? Isso é o Deus, tá? É o nosso raciocínio. Não existe um Deus que vai fazer por mim. Tudo aquilo que a gente pensa, ou já viveu, ou já escutou, tá armazenado no subconsciente. Então, às vezes a gente vai ter algo na vida que a gente vai achar materialização, né? Materialização é profecia de materialização, enfim, tudo se materializou, tudo se virou matéria. Então eles sabem disso e colocaram isso como um Deus supremo, tirando toda a energia natural da existência. Aqui eles começaram a construir o seu governo e as suas táticas de controle, chamadas pelos nomes de catequização, colonização e segregação. Catequizar é ensinar, colonizar é tomar, colonizador é meu aquilo ali, e segregar é separar, mas manter nesse mundo de Deus, nesse mundo unificado. Isso começou no Ocidente. Os povos de cultura, os povos da cultura hoje conhecidos como europeus e na Europa Ocidente, on, on, e onde ontem chamado de povos ocidentais, Ocidente, eles fizeram a tais trocas onde firmaram uma posição única, a dualidade humana, trocando toda a sabedoria por produtos, trocaram, pegaram tudo e industrializaram tudo. A quarta revolução é a primeira revolução. Não existe nenhuma segunda, nem terceira, é a primeira, é a quarta. A revolução veio de uma vez só, não existe outra. Por isso que se diz quarta revolução. E nós estamos prestes a chegar ao fim de toda a Bíblia e toda a história pela revolução, pela predestinação. Predestinaram a gente a isso. E colocaram como se fosse a energia maior, um Deus que enviou um filho
que salvou a Europa. Isso tudo vai estar ligado com a parte que eu vou trazer da história sobre jesuítas Vasconcelos, tá? A formação em sua própria terra, tá? Eles fizeram isso. Da humanidade trocaram toda a sabedoria por produtos e formaram suas próprias terras. Isso é real. As três bases da pirâmide da trindade do poder, o controle único dos povos, já estão que hoje nós já vivemos, já estamos vivendo muito, muito, mas muito além do que é a verdadeira história, até mesmo do Deus. Que Deus, nas primeiras palavras, é Tupã. Por que Tupã? Raio, a energia. Entende? Aí vocês já pegam, tá? O controle único de todos os povos. Já estamos vivendo a predestinação do predestimento que eles colocaram, né? Assim eles colocaram em sua forma de vida a catequizar, a colonizar e a segregar povos e dar a eles, aí é onde que está a Torre de Babel, tá? E dar a eles condições devidas e ensinamentos. Mas isso começou como nome facção constante. Facção, significado de facção, substantivo feminino. Reunião das pessoas que se comportam, pensam de uma forma e de uma maneira diferente em relação às pessoas que fazem parte do seu próprio grupo particular, etc. Reunião daqueles que causam perturbação à ordem pública ou têm propostas ilícitas, facção, criminosas, política, organização ou parte política. Política, grupo das pessoas que fazem parte de um partido político. Militar. Isso tudo é a colonização, gente. Tá? É a catequização da colonização. Tá? Isso que deram pra gente. Entendam isso. Militar. Expedição realizada por um militar de alta importância, tá? Portanto, eles começaram a atacar seus povos próprios, montando um exército que não se chamava mais a nação do Ocidente, mas sim os cristãos, uma forma romana de guerreiros e guerreiras templários. Isso tem a história os cavaleiros templários, a Cruz de Malta e templárias. Começaram as suas sagas por todo o poder de controle por toda o mapa. Seja você que acredita na Terra Globo, seja você que acredita na Terra plana, por todo o mapa, por tudo, tá? Nos dias atuais, as pessoas nem sequer sabem o que falam quando dizem Cristo, meu Salvador, no madeiro, na cruz, a cruz de Malta, eram os povos que eles mesmos um dia teve o prazer de ser um só. Hoje eles colocaram como cruz de Malta, se você for procurar, tá? Eles colocaram as pessoas nas cruzes, tá? Nas cruzes, porque o sangue que fala que foi derramado por todos foi de muita gente, tá? Vamos pôr aí como Salvador? Vamos pôr aí como Salvador, foi muita gente que morreu para ter esse sistema que nós temos hoje. E a cruz de Malta era um ato de total morte ali, eles te colocavam explícito. E isso é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro, essa é a verdadeira salvação, tá? O derramamento de sangue. Nenhuma outra localização vai falar a realidade da história, tá bom? Não que a gente é melhor, mas esperamos que tenha outros canais com essa evolução mental. Nos dias atuais, as pessoas nem sabem sequer o que falam, e quando falam Cristo, né? Sabe? E assim, agora eu vou trazer algumas coisas que vai incomodar, porque assim, se nós estamos trazendo esse lado da história com esses conteúdos fortes, tá? E os religiosos aí, cristãos, judeus, hebreus,
de Yahushua, tá? Católicos, apostólicos, romanos, não interessa qual religião for, respeite a gente, tá bom? Porque muitas das partes da Bíblia tem algo, a gente conhece a Bíblia, tá? E todos nós que hoje estamos libertos disso, acreditamos nisso num dia, tá? A mesma espiritualidade religiosa que você tem, a gente tem dentro da gente guardado para usar contra a própria religião, contra a própria Bíblia, tá? Então não se engane com a gente, não ache que a gente não sabe, porque a gente já foi em templos, a gente... Aí vem o lance da Bíblia que fala bem claro assim, ó, esses não foram os escolhidos. Realmente, nós não fomos escolhidos para servir a esse sistema, nós fomos escolhidos para cuidar da nossa terra-mãe. Gênesis fala isso, que era para você cuidar da terra-mãe. Você cuidar da terra, você arar a terra, tá? Você vai dar nome aos bichos. Então, e aí? Né? Cadê a cultura? Né? Porque se você for buscar uma cultura na Bíblia, você só vai achar crítica. Né? Você só vai achar doutrina e crítica, onde você é doutrinado e criticado o tempo todo. Então, para todos os religiosos, principalmente para os evangélicos, vamos prestar atenção em algumas passagens da Bíblia. Tire a trave primeiro dos seus olhos, tá bom? Olha o que a Bíblia fala. Da mesma forma que você me mede, você será medido. Você sabia que na reta justiça, sabia? Sabia disso? Aquele que está na reta justiça, ele pode estar julgando. Você sabia que na Bíblia, porque não existe também anjo, mas você sabia que vós julgará até os anjos? Você sabia, você cristão, sabia que em Mequias 7, do capítulo 7, do versículo 18, fala assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa todas essas iniquidades, tudo isso que você até hoje viveu e não entendeu de história, mas sim de emoção? Tá entendendo? A Bíblia ela pode ser convertida também para te ensinar a voltar para o seu próprio mundo real. Então não tentam pegar e forçar conversas ou mesmo fingir que está ouvindo ou não querer ouvir a gente. Por vocês ser cristãos, vocês têm mais que obrigação de ouvir a gente, porque vocês não estão aí para fazer a obra. A maioria dos evangélicos não sabe nem o que é obra, né? O que é obra? Crê naquele que foi enviado, somente. O resto é obra social, que Paulo fala, né? Paulo em português, que Shaul em barco, o Saulo, né? Que é Zumbi dos Palmares na história. Então, tem tudo isso. Tá? Paulo fala muito disso, né? Então, as questões de vocês falar que amam o próximo, né, como a ti mesmo, mas vocês não amam nem a vocês, porque vocês vivem um reino dividido. O próprio Deus bíblico, olha como ele amaldiçoou vocês no Novo Testamento e vocês não percebeu. Jesus, Yahushua, Yeshua, o que for, fala bem claro assim: eu não vim para trazer paz, por mais que ele trouxe a paz. Para quem conhece a paz, que é o nome, paz com X, é um controle, é igualzinho à lei marcial. Mas vim para trazer a espada e a divisão. É isso que é o evangelho. De fé em fé, a fé individual. Vou orar pelo irmão. Orar é conversar com o próximo. Vocês conseguem agora entender um universo de um Deus? Vamos supor pela Bíblia? Entende? O que é dízimo hoje? Né? Dinheiro, mentira. Dízimo é alimento. Tá? E vamos voltar para os originários. Os originários vivem do seu dízimo diário. Né? Com a terra. Ali fala bem claro em Deuteronômio e Levítico. Né? Tudo aquilo que você produzir da sua mão. E sempre foi assim. Deram para nós a tal falsa esperança que agora você é um pecador e você vai viver do suor do seu trabalho. O que é isso? Você vai ter uma carteira registrada a partir de agora, você vai se tornar um cristão, né?
Então as pessoas precisam começar a entender que nós precisamos que vocês aprendam a ter respeito por nós. Porque hoje o Tibiriçá e seu legado, a história que a gente traz está madura. Nós não brinca mais com o evangélico. Só que nós também temos o direito de reclamar que nós não somos obrigados a ouvir templos falar heresias, porque nós passamos de templos para desengrejados, que também não existe essa palavra na Bíblia, muito menos trindade, porque eles vão usar aquele versículo de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai não é o Espírito, como que ele vai ser Pai do quê? De que universo? Aí depois ele vai ser carne do quê? Se ele saiu do trono do reino, né, dos céus, não é isso? Então ele não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Porque aí eles vão usar como conselho, o Pai dá conselho, o Filho obedece, o Espírito corrige. Então é coisa, gente, que não adianta vocês falar com clareza do Deus ou algo que for, sem ter base de história, tá? A religião hoje tem que se confessar que ela está totalmente... Ela é a Babilônia. A Bíblia é a Babilônia. Como que pode um Deus que defende... Ele segregou. Ele segregou os povos e defendeu o povo dele. E até hoje eles fazem isso. Eles falam que eles eram um povo, né? Único de Deus. É esse povo que controla a massa. É eles que são os tais judeus, os tais hebreus que controlam a massa. Essa é a Bíblia verdadeira. Essa é a realidade que deram pra gente. Como que eu vou trocar uma casa cheia de árvore, uma casa de pau a pique, por uma casa de concreto? Olha o mundo que deram, olha o mundo que deram pra gente. Olha o mundo que deram. Quebraram o Éden, acabaram com o Éden. Né? Acabaram, não é? Então, quando as pessoas conseguirem entender isso, os religiosos principalmente, entendam que vocês estão no orgulho e no ego, vocês estão na vaidade e na luxúria, tá bom? Gálatas 5 hoje serve muito para os próprios religiosos, tá bom? Tá bom? Tirar a trave dos olhos, examinar a si mesmo, tá? Quando a Bíblia fala examinar as escrituras, você sabe o que é escritura? Escritura, tudo aquilo que se escreve, sabia? Um cara que trabalha fazendo um escrivão, ele é escrivão, ele é escritor daquilo. Ele está escrevendo o que você está falando. Entende? Pegaram a história que se falava, que nem eu estou falando aqui por voz, e passaram para a caneta. E na caneta entrou pensamentos da outra pessoa, já um terceiro. Este é o mundo bíblico. Porque, por isso que ele é formado com capítulos e versículos, para que haja divisão mundial, para que haja divisão. Não há Salvador, não há um Salvador que vai vir fazer assim, ó, vou salvar. E eu já quebro a Bíblia também por aí, porque em Mateus 3 já fala, João Batista decreta que o reino do céu está próximo. Quem desceu aqui? Jesus, não é? O reino já veio. Ele veio, ele que tinha que se batizar. Ele falou, faça isso para que depois não se arrependemos. Por quê? Porque era ele o batismo. Ele batizou, sabe o que é batizar? Ele apadrinhou, ele colonizou-se, levando para a história. Entende? Então, o que acontece? O próprio Jesus ali, ele fez isso. Ele desceu do reino, ele batizou, ele pregou, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias e subiu para os céus. Arrebatamento não existirá. Por quê? Porque ele olha como é contraditória a Bíblia. Quem aqui é mais santo que alguém? Nem ele diz, porque o próprio Jesus diz, vós sois deuses na terra, tudo que eu faço, vós fazeis. Entendeu? Então não existe essa pegada. Não existe essa ilusão. Estão entendendo? Então, assim, o que acontece é um controle populacional que foi dado em cima de um livro. Para religioso, vai achar que não, que eu estou falando besteira e heresia. Mas não é. Entendeu? Vamos mais lá para Jesus. Jesus também disse assim, que os mansos
que herdariam o reino do céu, né? Faça como uma criança. Não é assim? Não é assim que ele fala? Ele pega a criança e fala: quer herdar o reino do céu? Tenha a mente de uma criança. Inocente. Porque quando eles chegaram aqui para tentar tomar essa terra, aqui não tinha inocente. Depois que eles conseguiram converter essa terra, eles converteram essa terra. Boas novas, levaram o evangelho, ensinar algo. Tá? Levar algo novo, trouxeram um novo, a quarta revolução industrial. Então, para quem acha que nós não sabe o que está falando, está dormindo no ponto com a gente. A gente não quer briga com religioso, a gente não quer discussão com religioso. Assim como um dia, se você... Tem muitos religiosos, tá? Não é porque está ouvindo o que eu estou falando que está sabendo agora. Porque o religioso, ele vê a trave sempre do próximo dele. E ele acha que está fazendo o suficiente para ele com algumas limitações. O religioso, ele chega ao ponto de falar que ele é limitado para Deus. Se Deus fala, vós sois deuses na terra, ele está ligado em mim. A Bíblia também diz bem claro, que a igreja de Deus se edificou num homem chamado Pedro, Simão ou Quefas. Cara, que ilusão mental é essa? Hã? A realidade é que o verdadeiro Deus, ele está na sua mente. O que é? A glândula pineal. Que deram como um Espírito Santo. Olha como tem. Tem o espírito do mal, tem o espírito do bem. Isso mexe com a cabeça da pessoa. Mágica, espírito, é uma palavra mais... Entendeu? Trocar a energia. Só isso, a energia boa e a energia negativa. Colocaram palavras como gratidão, que gratidão é tudo. Por amor, você lê de trás para frente, é Roma. Tá? Então, para os religiosos, para quem acha que a gente não sabe o que está falando, a gente sabe o que está falando e aqui, ó, usando Bíblia e quantos versículos quiser, todos os versículos batem com a história dessa forma. Não tem como um cristão vir falar para mim que ele não murmura, ele murmura. Não tem crente que não murmura. Como que eu posso ser limitado se Deus está em mim? Como que eu posso ter misericórdia se misericórdia é miséria e desgraça? Eu sou o que para Deus? Um nada? Porque ele que fez o mundo, varão. Calma aí, irmão. Se ele fala que eu sou a imagem e semelhança dele, então eu sou muito mais, eu sou ele, pô. Então ele é a miséria? Começa a entender, não é desconverter, é convertendo e desconvertendo, é entendendo. É procurando abrir a cabeça para a realidade. Então hoje eu peço para que todas as religiões aí, principalmente o cristianismo, que zomba, e quando vem falar com a gente ainda quer tirar, aí a gente tem argumento até demais bíblico para bater, tá? Porque aquele que está dentro de um templo ainda, lê Amós 5, tá? Tá bom? Nunca use contra nós, segundo a carta de Pedro, capítulo 2, tá? Do versículo 1, 2 e 3. Nunca vocês vão ter a oportunidade de falar que nós somos fariseus hipócritas. Raças de víboras, porque nós não somos raças de víboras. Até o próprio Jesus Santo da Bíblia, é o que ele fez. Ele estava andando pelo cemitério, eu não preciso ler a Bíblia. Eles estavam andando, ele e os 12, e as 12 pirâmides, junto com ele, bonitinho. E o que acontece? Ele chega num lugar, tem um lunático lá dentro do cemitério. Ainda eles põem pânico, pra galera ter medo de ir em cemitério. Aí fala que o cara tá como? Lá na Bassúria, canta Lavaiá. Beleza, até então lindo. Aí ele pega, ele vê 2.000 demônios nas costas do cara e lança nos porcos do cara que tá vendendo lá. Né? Ou javali. Né? Como não pode comer a carne de porco. Uma infelicidade para quem acha isso, porque os antigos precisavam da banha de porco para guardar carne. Então é muita ignorância, fora do normal, né? Tiram as coisas que você pode guardar a carne sem precisar usar uma geladeira, para você ter uma geladeira e falar que a carne de porco te faz mal. E as carnes de porco hoje são adulteradas, infelizmente, né? Fica mais fácil, 70 anos já de adulteração de carne, só isso. E o que acontece? Os porcos de lá de cima se jogam, se lançam, que não aguentam. E o Jesus peca matando 2.000 porcos que aquele cara, no capitalismo, que a Bíblia é o capitalismo, perdeu. E ele não pecou? Não, ele é santo. Jesus fez a água se transformar em vinho. Mentira, o vinho é vinho, a água é água. Tá?
Que nem como aquela parte da Bíblia que diz assim, ele não veio para cumprir a lei, ele não cumpriu a lei na mulher adúltera. Ele não deixou o pessoal, ele simplesmente falou uma palavra, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E essa ilusão entrou, e é mentira. Se ele veio para cumprir a lei, ele tinha que cumprir a lei, e depois que ele tivesse feito isso, aí sim ele poderia ter uma atitude sobre uma pessoa dessa. Mas não. Né? Enfim, então as pessoas não conseguem entender esses lados. Então sim, eu acho que assim, as pessoas precisam começar a definir o que acham, tá? E não julgar, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá, Jesus bebeu vinho, tá? Jesus falou palavrão. Ah, não, eram os palavrões. Você quer palavrão pior que eu te chamar você de hipócrita? Raça de víbora? Sepulcro caiado? Mateus 23 fala muito sobre isso, tá? Então, assim, eu espero que as pessoas que tenham religião não julguem a gente. Escute e vai estudar, tá bom? Vai se libertar. Primeiramente, como que Davi se alegrou indo na casa do pai? Olha a religião como engana. Era Israel, era o povo. Aí depois que veio o comercialismo de Salomão, virou casa do Senhor também. Não tinha casa do Senhor quando Davi foi se alegrar. Davi estava numa festa com o povo, se alegrando, bebendo, curtindo, vivendo. Não tinha casa do Senhor. Não existe casa do Senhor. Que Deus fala para Davi? Que ele ia fazer uma casa do pai para o filho. Quem é esse? Do Espírito para o que veio enviado. Que distorceram, inventaram isso? Que o templo é de Salomão. O templo, vamos aí, para religião, para coisinha mais bonitinha, o templo que Deus está falando aí é o Jesus, o templo do Espírito Santo. Não é? Então, olha como a religião já te complica muito. Aí você fica indo no templo de pedra, sabendo que lá não é o lugar, sendo enganado, cheio de víboras, monte de falsidade. Aí você se desperta e sai. Você sai, você só vê crente murmurar. Meus louvores é pura murmuração e contradição. Prestem atenção em todos os louvores. Não tem um louvor bom nem de Arruxo nem de nenhum. A coisa mais feia que tem hoje é os de Arruxo ficar brigando com os de Jesus e os de Jesus ficar brigando com o Arruxa. É igual a mesma coisa que o Islã e o Israel lá, filho. É pau no gato. Não muda nada. Então a gente saímos de tudo isso, estamos levantando a história. E isso está incomodando, está machucando. Por quê? Porque é muita realidade. E as pessoas estão com a glândula pineal ofuscada assim. Tá? Quer ter iluminação? Abra a sua mente, estuda, pesquise. Procure a você a sua dependência própria de controle mental, corporal e grande espírito que vive dentro da gente, que hoje é dado como Espírito Santo. Tá? Então a gente conhece sim muito. Nós não estamos brincando, nós estamos levando a verdade. Então nós quer sim respeito. Mergulho minha consciência em meu coração. Em concentração, procuro alegria. Semente sagrada pelo grande Espírito em mim semeada, à semelhança da vida multiplicada. Em meu coração habita essa chama. Sou filha da terra, irmã das estrelas. Meu pai é o sol. De joelhos na terra, em prece silenciosa, me remano ao Criador.